Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos ler os versos de número 32 ao verso de número 39. Compartilhe a sua Bíblia com quem não tem Bíblia, especialmente com visitante. Aquele que está vindo pela primeira vez ou pela segunda vez, ele não tem o hábito de trazer a Bíblia, porque ainda não é o costume, não faz parte da cultura da sua vida. Está aqui no texto, isso é bom. Hebreus capítulo 10, verso 32 ao verso 39. Há um grupo musical, um grupo chamado Logos. Particularmente, eu estou com 55 anos e esse grupo abençoou muito a minha vida lá para os meus 17, 18 anos, quando eu morava ainda no Recife. Hoje, pouca gente conhece o grupo Logos, ele canta no Brasil, mas não como antes. Há uma música do grupo Logos que tem como título Você Pode Estar Sorrindo. E há uma parte da música, um refrão da música que diz o seguinte: destranque a porta do seu coração, entregue a Deus a direção do seu viver. Destranque a porta do seu coração. Quando João ele escreve o livro do Apocalipse, a igreja de Laodiceia recebeu também essa recomendação de Cristo Jesus. E você vai ver lá para a igreja de Laodiceia, quando o Senhor Jesus diz, abre a porta, né? Porta está fechada, quero entrar. E se você não entrar, não posso, se você não abrir a porta, eu não posso entrar. Por que a igreja não abriu a porta? Porque está trancada. Quando você olha a conversão de Lídia, fizemos menção dela na EBD hoje pela manhã, você vai ver que a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia. Por quê? Porque o coração estava destrancado. Algumas vezes nós nos reunimos em situações como essa, mas o coração está trancado. Destranque o seu coração. Quem sabe, Deus não põe assim uma palavra nova para inspirar a sua vida essa semana. Destranque a porta do seu coração. Não sou eu que falo o seu coração. Deus pode usar, Deus usou até uma mula, não é verdade? Você vai ver lá no Velho Testamento. Mas algumas vezes o coração está fechado. E o texto vai dizer assim, verso de número 32, mesmo assentados. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança,
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Verso de número 35. Dê uma olhada por gentileza, mas com muito carinho. Quem sabe esse versículo possa destrancar, ajudar você a destrancar a porta do coração. Olha o que o verso 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Você pegou a ideia? Você pegou a ideia? Portanto, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Você pegou a ideia? Não abandone a sua confiança em Deus. Anote isso aí na sua Bíblia. Anote aí no papelzinho. Não abandone a sua confiança em Deus. Na vida temos boas e más experiências. No entanto, abandonar a confiança em Deus é a mais trágica de todas as experiências. Não abandone a sua confiança em Deus. É o prenúncio do desastre. É um naufrágio sem o colete de salva-vidas. Não abandone a sua confiança em Deus. O apóstolo Paulo, ele vai escrever a primeira carta aos Coríntios. E ele vai dizer para aquela igreja, ele vai contar uma história que aconteceu no passado, para orientar a igreja e dizer assim: não imite esse exemplo de um povo, de uma nação, de uma raça que abandonou a confiança em Deus. E se você der uma olhada no capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 6, como o verso 1 vai tratar dessa história. E esse povo que abandonou a confiança em Deus, não foram os persas, não foram os babilônicos, não foram os gregos, não foram os romanos, não foram os egípcios, mas quem abandonou a confiança em Deus, ele diz, o povo que se dizia povo de Deus, Israel. Israel abandonou a confiança em Deus. E ele vai dizer, não permita que esse mau exemplo do Velho Testamento possa contaminar a vida de vocês. Não abandone a confiança, ele vai dizer lá. Olha, meu querido, algumas vezes eu estou ali no Guriri. E quem conhece lá sabe que para chegar na ilha você passa por uma ponte. Algumas vezes tem uma chuva torrencial e eu preciso ir em São Mateus. E quando eu saio eu fico pensando assim, meu Deus do céu, se aqui está chovendo, imagina São Mateus. E quando eu passo a ponte, não tem chuva nenhuma. Meu Deus do céu, quando eu chego em São Mateus não tem nada, um calor terrível. O que que isso tem a ver nessa noite? A Bíblia nos diz que Israel estava no Egito há 430 anos. Moisés é levantado e acontece aquele processo das pragas. Uma delas é justamente quando a água se transforma em sangue. Israel mora no Egito, há uma grande nação ali. Mas só na cabeça de Faraó e do povo de Faraó, a água se transformou em sangue. Mas Israel, se tivesse uma torneira, abrisse e saía água limpa e saudável.
Mas se o egípcio abrisse uma torneira, a água sairia sangue, a mesma encarnação, mas a água não se transformou em sangue para o povo de Deus. Da mesma forma como foi com as rãs, com os piolhos. Eu fico pensando, meu Deus do céu, o cidadão ele mora aqui no Egito, e o povo de Israel mora aqui. Não há fronteira, mas aqui há piolhos e aqui não há piolhos. Aqui há escuridão e aqui não há escuridão. Aqui há pedras que caem como chuva, mas aqui não cai. Eu fico pensando, meu Deus, o povo está naquele lugar, mas não cai na cabeça deles, só cai na cabeça de Israel. E esse negócio de que acontece, essas pragas é terríveis. E essa questão do piolho é um negócio louco. Porque quando eu era pequeno, eu peguei piolho. Aí minha mãe, para matar o piolho, ela pegava Baygon. Sério, eu me lembro disso. Os mais antigos sabem disso. Matava todos os piolhos. Quando ela passava o pente acima, caía a multidão. Mas uma das últimas pragas foi a morte dos primogênitos, tanto dos filhos de Israel, quanto também dos animais. Mas nada disso aconteceu em Israel, dentro do Egito. Israel sai do Egito, e é interessante que a Bíblia diz que não houve uma revolução, eles não pegaram em armas, e Deus tirou, porque Ele é o Deus dos exércitos. A Bíblia diz que Deus abriu o mar, e eles passaram pelos pés, com os pés enxutos. Há aqueles que dizem assim, mas é lógico, a água era abaixo dos joelhos. Então vamos lá, tudo bem, vamos aplaudir essa turma, que essa turma tem mais fé do que a gente, porque as águas debaixo dos joelhos, matou todos os exércitos, é um negócio de louco. Como águas debaixo do joelho vai matar um exército inteiro? Então tem que ter muito mais fé do que nós. Israel chega do outro lado. E a Bíblia diz que naquele processo de ele andando naquele deserto, faltou água. Olha, Deus é o Deus do impossível, podia ter aberto os céus e derramado chuva abundante, mas não, Ele foi tirar água de uma rocha e de uma pedra. Um negócio que não entra humanamente na nossa cabeça, mas assim aconteceu. Deus trouxe pão, no momento que não tinha pão, houve um desespero. Deus poderia ter pegado, como foi no Novo Testamento, quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, mas não, Ele não multiplicou, Ele trouxe o pão do céu. Olha que negócio louco. Israel, as suas vestes não desgastaram. Poderia passar alguns mercadores pelo deserto. Meu amigo, vamos vender roupa para esse povo aí. Vocês vão enriquecer, porque tem gente demais para comprar roupa. Mas não diz a Bíblia que suas vestes e suas sandálias não desgastaram. Agora eles estão na entrada da terra prometida. E Josué envia lá, o Moisés envia lá os espias. Foram 12. Passaram um tempo lá e retornaram. Quando retornaram, diz a Bíblia que eles deram um relatório. Tem o do melhor nessa terra. Mas 10 deles colocaram pavor e medo no coração. Sabe qual foi a moral da história nessa noite? Abandonaram a confiança em Deus. Desde o Egito que Deus vem enxertando confiança atrás de confiança. Cada passo era uma confiança que Deus enxertava. No momento de dar um passo, de entrar na terra, abandonou a confiança em Deus. Olha, meu irmão e minha irmã. Você consegue entender o que isso significou para eles, perder a confiança em Deus? Primeiro, significou ficar 40 anos naquele deserto. Deus não os tirou do Egito para viver no deserto, era só passar pelo deserto. Permaneceram e ficaram ali no deserto, e morreram no deserto, porque abandonaram a confiança em Deus. Quando você abandona, você fica estático, paralisado ali naquele lugar, não consegue sair.
Sabe o que isso significou para eles? Significou andar em círculos. Não chega a lugar nenhum. E os anos vão se passando, meu Deus do céu. Você pode fazer, eles podiam fazer 1000 planos, mas nunca iam chegar a lugar nenhum, porque estavam andando em círculos. Olha, meu querido, foram 40 anos de guerra. Porque quando você está em guerra com Deus, você está em guerra com a sua esposa, você está em guerra com seus filhos, você está em guerra com a igreja, você está em guerra com o seu pastor, você está em guerra com sua liderança, você está em guerra com o seu patrão, você está em guerra com você só vive em guerra, porque você está em guerra com Deus. Sabe o que é ficar 40? Sabe que você abandonar a sua confiança em Deus? É você deixar uma herança maldita para os seus filhos. Aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. Entrou a segunda geração, na liderança de Josué. E o interessante é que eles se estabeleceram e prosperaram. Mas no final do livro de Josué, está lá, o texto diz. Josué chama o povo à responsabilidade e diz: peraí, me explica uma coisa. A quem vocês querem servir? A Deus? Ou aos deuses dos vossos pais? Aí ele faz menção aos deuses dos pais do Egito. Ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ele diz: eu e a minha casa nós vamos servir a Deus. Ou seja, não vou abandonar a minha confiança em Deus. Aí ele diz: não, Josué, vamos renovar nossa aliança aqui. Beleza. Quando Josué morreu, começa lá o livro de Juízes. Final do livro de Josué conta essa história. Quando surgiu uma geração, e já é a terceira, que nunca ouviu falar, nem mesmo dos milagres que aconteceram no Egito. Essa é a herança que eles deixaram para os filhos. E isso vai continuando. Porque Oséias, ele vai dizer lá no seu livro, no contexto em que Israel acabou um dia indo para um cativeiro chamado cativeiro babilônico e ficaram lá 70 anos sob prisão, sofrimento. E segundo o livro de Oséias, no capítulo 8, verso 4, eles se esqueceram do Criador. Capítulo 4, verso 11, eles abandonaram a Deus. Uma outra geração. Aí levantam uma geração, sempre uma geração atrás de outra geração, sempre abandonando a confiança em Deus. A história do autor no livro de Hebreus, ele faz um apanhado também da história desse povo. E ele levanta um ponto importante para você nessa noite. Comece uma semana renovando a sua confiança em Deus. Não abandone a sua confiança em Deus. Sendo prático e bem objetivo por causa do nosso horário. 3 razões para você não abandonar a confiança em Deus. 3 razões. Primeira razão. Por quê? Por quê? 3 razões para não abandonar a confiança em Deus. Por quê? Primeiro, você vai perder o melhor de Deus preparado para você. Dá uma olhada aqui. Capítulo 10. Ele vai dizer assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem o quê? Grande galardão. E se você abandona a sua confiança em Deus, você vai perder o melhor de Deus preparado para você. Quando eu cheguei aqui, teve uma senhora que de manhã ela brincou comigo, porque o filho dela também se chama Paulo César. Aí ela me apresentou o meu marido dela e falou assim: o meu marido, eu já estou com ele há 68 anos. Ele vai ganhar então um galardão, minha senhora. Porque para aguentar a mulher vai ganhar galardão. E para aguentar alguns homens vai ganhar galardão. Vai ganhar galardão. Eu era pastor em Carmo do Cajuru, uma cidade ali perto de Divinópolis.
E aquela mulher muito querida, casada, tinha 2 filhos. O seu marido estava distante da igreja. Um dia, ela dando uma arrumada no guarda-roupa, ela achou praticamente um pacote, quase meio quilo de maconha. Ela pegou aquilo ali, colocou num vaso e deu descarga. Quando ele chegou à noite, ele ficou bravo, quase quebrou a casa. E ele disse: olha, quem sustenta a casa sou eu. E eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Eu vou embora. Eu quero saber quem vai pagar o seu aluguel, quem vai trazer pão à mesa, quem vai sustentar você, quem vai sustentar a criança. E ele foi embora. E aquela mulher veio conversar comigo desesperada. 2 crianças e uma casa, como é que vai ser a vida? E eu falei para ela: olha, minha querida, primeiro você tem um pai eterno. Não porque eu estou dizendo. Segundo, você tem um pastor e você tem uma igreja. Você tem irmãos e você tem uma família. A Bíblia fala que nós somos família de Deus. Você não vai ficar desamparado. Ela começou a trabalhar como zeladora da igreja. Depois ela fez um concurso e passou na prefeitura, foi trabalhar ali em serviços gerais. Tentou o vestibular para pedagogia e passou. Depois ela tentou um outro concurso e foi trabalhar na área de educação ali na região de Divinópolis. Comprou um terreno e construiu a sua casa. Porque quando você não abandona a sua confiança em Deus, meu amigo, porque se você abandona, você vai perder o que Deus tem preparado para você. Aí imagina se ela tivesse abandonado a sua confiança. E o marido, um dia na casa vendendo maconha, foi preso. Eles se separaram, o homem não tinha ninguém naquela prisão. Tinha sério de problemas de saúde. Sabe quem cuidou dele? A ex-mulher. E ela dizia: pela história que vivemos e por ser pai dos meus 2 filhos. E ela contava da humilhação quando ela ia no presídio e tinha que tirar a roupa, passar por uma revista para cuidar de um homem que um dia, na realidade, praticamente expulsou ela de casa. Não abandone a sua confiança em Deus. Porque se você abandona a sua confiança em Deus, você vai perder o melhor que Deus tem preparado para você. A palavra galardão que aparece nesse texto, no contexto da época, pode trazer o sentido de galardão pode ser representado por uma medalha, uma decoração, uma condecoração, uma homenagem, um prêmio, podia até ser em dinheiro. Mas a palavra também traz o sentido de uma recompensa por serviços valiosos. E um dos serviços valiosos é não abandonar a confiança em Deus. De forma figurada, é um prêmio, é uma homenagem, é uma glória. Por isso, a nossa confiança em Deus não vai ser decepcionante, meu querido. Deus não vai decepcionar os seus filhos, porque Deus, Ele é um Deus fiel. E é interessante que há outras passagens da Bíblia que falam sobre a questão de galardão. Jesus falou assim: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Há uma recompensa além da vida eterna que ganhamos pela graça de Deus. Mas Paulo, quando escreve também a carta de 1 Coríntios, ele diz: um planta, outro rega, mas cada um vai receber o galardão segundo a sua recompensa. Olha só. Não abandone a sua confiança em Deus. Sabe por quê?
porque talvez você vai perder o melhor que Deus tem preparado para você. Dá uma virada na sua página aí, por favor. Capítulo 11. Olha o benefício de você manter a sua confiança em Deus. Hebreus capítulo 11, eu vou falar a respeito de 3 personagens. O primeiro deles está aqui no verso de número 32, que é Samuel. E é interessante, porque não menciona o nome de Ana. Diz que Samuel foi um homem de fé. Mas a sua mãe, muito mais. Porque a sua mãe era estéril. E quando ela estava orando, foi comparado à filha de Belial, uma mulher embriagada. E ela diz, não, eu sou uma mulher sofrida e atribulada. E eu estou derramando a minha alma a Deus. Isso ela fazia durante todo o ano. Naquele dia o sacerdote, ele disse, olha, vai em paz, que Deus te abençoe. Sabe o que aconteceu? Chegou em casa, dormiu junto do seu marido, no outro dia ela estava grávida. Esse é o prêmio, é a recompensa por não ter abandonado a sua confiança em Deus. Sem falar que Deus deu a ela outros filhos, porque ela devolveu Samuel para Deus. Olha a recompensa, dá uma olhada em Raabe, está aí no texto, verso de número 31. Uma prostituta, Josué quer entrar na terra prometida, encontra um obstáculo que é Jericó. Ela tinha na sua casa um prostíbulo, e com a prostituição ela sustentava a sua família. E talvez aqueles homens ali dentro bebiam e conversavam e falavam sobre muitas coisas. E provavelmente, segundo os comentaristas, os espias passaram por aquele lugar para sondar, ouvir, pesquisar. E assim também se denunciaram, porque a notícia chegou ao rei, que havia homens observando aquele lugar. O rei mandou buscar os espias, 2. Raabe escondeu esses homens. A minha pergunta é, como você vai esconder alguém que você não conhece, que você nunca viu na sua vida, e que na lógica, pensa-se que eles vão vir para destruir a sua vida, mas ela guardou e escondeu aqueles 2 homens, e mentiu, eles não estão aqui, já foram embora, estavam escondidos. Você sabe por que ela fez isso? Porque lá atrás, alguém conversando na casa dela, no prostíbulo, falou para ela assim, na conversa que ela provavelmente está ouvindo, a conversa dos outros. O Deus de Israel tirou o povo do Egito. O Deus de Israel abriu o mar. E ela pensou assim, então existe um Deus. Não foram os 2 espias que falou de Deus para ela. Não foram 2 evangelistas, 2 pregadores. Ninguém foi lá e falou de Deus para ela. Deus, da sua maneira sobrenatural e soberana, tocou no coração daquela mulher. Então, por causa disso, porque ela creu em Deus, ela protegeu os espias. Sabe o que é o resultado disso? Sabe qual é a recompensa disso? Ela está na genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus, uma prostituta. Então, vamos lá. A Bíblia diz assim na genealogia de Jesus, que essa mulher, ela vai casar com um homem chamado Salmão, que vai ter um filho chamado Boaz. E Boaz vai casar com Ruth. Ruth vai gerar Obed. Obed vai gerar Jessé. Jessé, Davi. E de Davi vem o quê? O Salvador. Agora, presta atenção no detalhe. Porque ela não abandonou a confiança. A promessa dela tocou as gerações e gerações até chegar ao Salvador. É quando você não abandona a sua confiança em Deus. Vamos lá, chegamos ainda no último personagem, rapidinho aí. Você vai ver aí a questão de Moisés, verso 32 ao verso 29. Verso 23 ao verso 29. Faraó falou assim, toda criança que nascer
ordem para as parteiras: se for menino, morre, se for menina, vive. Naquela época, meu Deus do céu, não é que Joquebede ficou grávida. Ela escondeu durante 3 meses. Quando não teve mais jeito de esconder, ela colocou um cestinho. O resto da história você sabe, que a filha de Faraó acabou cuidando. Depois devolveu para a mãe. E a mãe educou o menino. E aí vai aparecer no verso de número 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus a usufruir prazeres transitórios. Quem ensinou isso para ele? A mãe dele ensinou isso para ele. E aí você vai ver no verso 25, que diz assim: porque contemplava o quê? O galardão. E na versão contemporânea diz assim: porque enxergava adiante, antecipando a recompensa. Quem passou isso para ele? A sua mãe. Não abandone a sua confiança em Deus. Você vai perder o melhor que Deus tem preparado para você. Em segundo lugar, dê uma olhada, por favor, no verso de número 38, voltando para o nosso texto do capítulo 10. O verso 38 diz assim: todavia, o meu justo, ele vai viver o quê? Não abandone a sua confiança em Deus. Por quê? Porque você vai perder o privilégio de viver pela fé. Você vai perder esse privilégio. E é interessante que essa mesma expressão, Paulo vai falar isso para uma igreja lá em Roma. Ele vai dizer: o justo viverá pela fé. Ele vai escrever isso para a igreja de Gálatas e vai dizer: o justo viverá pela fé. Eu estou há 7 anos como pastor em Guriri. No meu 2º ano, um casal de Nova Venécia, eles mudaram, um casal jovem. Um casal bonito, simpático, eles mudaram para a ilha. Eles tinham recentemente casados, tinham se tornado membros da igreja, eram novos convertidos, mas surgiu uma oportunidade para ele, profissionalmente, então ele mudou ali para São Mateus, foi morar no Guriri. Naquele primeiro ano a gente deu uma assistência assim forte, e ele sempre resistindo. Se você não destrancar a porta do coração, não tem jeito. Aí eles desapareceram. Não apareceram mais. E é interessante que algumas vezes eu me encontrei numa situação, ela trabalhava numa farmácia, e nós estávamos lá conversando com as pessoas, e ela falou: aqui, esse pastor é meu pastor. Eu fiquei com vergonha de dizer assim: você não é meu pastor não, minha querida, já faz 2 anos que eu não te vejo na igreja. Mas depois de tanto tempo, há 2 meses atrás ele veio conversar comigo. E ele falou assim: pastor, eu venho aqui porque eu acho que é a minha última esperança. Eu venho pensando constantemente em suicídio. O meu casamento está assim, ó. Mais um problema, eu acho que a gente se separa. Eu estou doente emocionalmente, eu estou doente espiritualmente, eu estou doente fisicamente e eu perdi a razão de viver. Quando você abandona a sua confiança em Deus, você perde o privilégio de poder viver. Porque a palavra que aparece aqui, o verbo que aparece aqui, o tempo do futuro, traz o sentido de
perpetuidade desta vida. Eu estou abrindo mão, gente, da perpetuidade da vida. Uma vida que começa aqui com Jesus e que ela continua, como diz o texto, até o dia de eu me encontrar com Ele e de viver na glória. Eu estou abrindo mão, porque eu abandonei a minha confiança em Deus. E olha, um outro detalhe que o texto vai mostrar. Ele diz assim: o meu justo. E o meu justo, aqui, nesse texto, é a primeira manifestação espiritual proveniente da fé. Porque a fé em Deus gera vida. Então, quando você abandona, você está abrindo espaço para não receber no coração o princípio novo da vida. Não abandone, para que você possa viver com alegria a vida e a vida cristã. Quando João escreve a sua primeira epístola, João diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? É o quê? A fé. Mas se eu abrir mão disso, como é que eu vou vencer? Então não abra mão de poder viver dessa forma. Há Paulo vai dizer a carta aos Filipenses, ou carta aos Romanos, que justificado, pois, mediante a fé nós temos paz com Deus. Então, meu querido, você foi chamado para viver, você não foi chamado para viver de qualquer maneira, viver de qualquer modo. Como diz, o poeta secular, ele diz assim: deixando a minha vida, deixando a vida me levar. Faz isso não. Quem fez isso pagou um alto preço. Salmo de número 137. Israel sentou na Babilônia, aos rios da Babilônia, e só chorava, 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 chorava. Porque abandonaram a confiança em Deus. Só chorava. Viver pela fé é um privilégio, porque viver pela fé é viver com Cristo. Então vamos lá, para a gente fechar aqui, dentro do nosso tempo. Ele vai dizer assim, capítulo 10. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandone a sua confiança em Deus. A terceira e última razão para você não abandonar a sua confiança em Deus: você vai acabar retrocedendo como muitos. Quando você abandona a sua confiança em Deus, você retrocede. Veja, por favor, o verso de número 39. Porque nós não somos dos que? Nós não somos da turma que retrocede. E a palavra significa recuar, desistir. Não estou recuando ou desistindo para o melhor, e sim para o pior. Porque a palavra que aparece aqui, perdição, significa destruição. Então, quando eu estou recuando para a minha destruição. Poxa vida. Eu não vou repetir a história de Israel, para não ser repetitivo e cansativo. Mas você sabe por que, quando Israel saía do Egito,
havia um caminho tão fácil para chegar na terra prometida. E Deus levou esse povo por um caminho com mais dificuldade, um caminho longo. Vai dizer lá, Êxodo 13, 17, para que eles não voltassem para o Egito. Porque abandonar a confiança em Deus, para eles seria o retroceder para o Egito. Não abandone, porque se você abandonar, você retrocede. Meu querido, somos, como diz o verso 39, somos, entretanto, o quê? Da fé. E se você olhar o capítulo 11, que me dá suporte para fazer a minha argumentação final, o capítulo 11 todo o capítulo 11, são das pessoas que não retrocederam. E o capítulo 12 é a nova geração, confiando naqueles que não abandonaram a confiança, de continuar e perseverando, porque o capítulo 12 diz assim, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, porque não abandonaram a confiança. Concluo dizendo a você o seguinte, a sua confiança em Deus restaura a sua alma, e você vê isso claramente no verso de número 39. A sua confiança em Deus, a confiança em Deus nos ajuda a alcançar as promessas. Você vê isso no verso 36. E a confiança em Deus nos ajuda a viver como justos e não como perdidos. Não abandone a sua confiança em Deus. Você vai perder alguma coisa se você abandona. E você não vai conseguir viver bem. E você pode acabar retrocedendo. Tanta gente que já passou por essa igreja, assim como passou lá pelo Guriri, estão fora da igreja. Porque em algum momento da caminhada, abandonaram a confiança. Mas se você não abandonar, Deus tem preparado algo para você ainda. Vamos orar? Tem uma música para nós? Então está na sua responsabilidade aí. Vamos orar. Você pode fechar os olhos. Como você pretende viver essa semana nova pela frente? E os meses que virão? Viva com confiança. Não abandone a sua confiança em Deus. Não abandone. Essa noite é uma noite para você renovar a confiança. Essa é uma noite para você tomar uma decisão nova, de entregar a vida a Deus, confiando nele. Essa é uma noite de restauração, porque a minha confiança em Deus restaura a minha alma. Essa é uma noite para eu retornar para Deus, porque eu fui me distanciando, porque eu fui abandonando, mas eu estou precisando voltar a caminhar com Deus. Então, essa noite é para isso. Nós vamos cantar e depois nós vamos fazer a última oração. Enquanto você vai orando a Deus aí, eles vão cantar aqui. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha
Não abandone a sua confiança. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Feche os olhos, eu queria orar por você. A recomendação do autor é que quando a gente abre mão da nossa confiança em Deus, eu estou abrindo mão do começo de uma nova vida. Mas quando eu ponho a minha confiança em Deus, vida nova começa, restauração de vida nova também. Eu queria orar por você. Eu não sei se eu vou ter uma outra oportunidade como essa. Orar pela renovação da sua confiança, pela restauração da sua confiança, pela transformação da sua vida, ou por uma entrega de vida, não sei, eu queria orar por você. Feche os olhos, e se você permite que eu ore por você, levanta uma de suas mãos. Eu quero convidar os presbíteros para vir aqui à frente, e os 2 pastores, por favor. Vamos colocar em pé? ...68 anos. Então, os pastores dessa igreja, eles vão colocar a mão sobre você. Então, você vem à frente. Você que levantou e você que não levantou, vem. Enquanto eles cantam, os pastores, João, a palavra está com você. Eu quero convidar os presbíteros para colocar as mãos. Cada uma dessas pessoas, assim como os pastores, vai colocando as mãos na cabeça de cada um deles, orando individualmente. Põe a mão, ora um por um, enquanto eles cantam. Depois o pastor João. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus.
Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra é poderosíssima, Deus. Capaz, ó Deus, de chegar aonde nenhuma palavra nossa chega. Mover o que nada mais nesse mundo tem movido, Deus. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus, pelo despertamento que há sobre a vida desses amados irmãos que se colocaram aqui na frente. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Traz renovo, traz nova vida, Deus. Renova a confiança no Senhor. Ajude-os, ó Deus, a olharem firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo justo. Ajude, Deus, esses amados irmãos a se colocarem, ó Deus, diante do Senhor, numa renovação verdadeira de aliança. E que esta festa, este culto, esse momento hoje, de 68 anos de nossa igreja, seja marcante sobre a vida destes irmãos, para a glória do Senhor, para a exaltação do Teu santo e bendito nome. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos ser uma igreja, Pai, que honra o Teu santo nome, confiando sempre no Senhor, naquilo que o Senhor pode fazer, no poder do Senhor sobre nossas vidas. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Os queridos irmãos, Deus os abençoe, Deus os fortaleça. Que honra magnífica. Meus queridos irmãos, nós aprendemos com um dos pastores que passaram aqui pela nossa igreja o ano passado. Nós aprendemos a não ir embora, ou a expressão bíblica, não ficar de dentes limpos. E eu faço um convite para você, não vá embora de dentes limpos. Nós temos ali um arroz carreteiro, preparado com muito carinho, e você está convidado para participar desse momento ali conosco. Quando você se encaminhar aqui, do lado direito meu, tem um salão ali. Talvez você não encontre cadeira o suficiente para todo mundo, glória a Deus por isso, né? Que está faltando cadeira, se tiver faltando. Pode sentar ali debaixo do pé de abil, pode sentar na beiradinha ali do salão, pode fazer como os ingleses, né? Nas suas festas, ficar de pé também, ser servido em pé e comer em pé. Fique à vontade aqui conosco. E se você que veio nos visitar e precisa muito ir embora, eu peço a gentileza assim de você chegar ali na porta, avisa um diácono, só para você levar uma lembrancinha. Para você não ficar sem uma lembrança também desse dia, dessa oportunidade. Olha que grande privilégio nós temos, um presbítero emérito, 95 anos, olha que bênção, né? Olha que bênção, né? E foi chamado e veio, né? Não ficou ali parado não. Nós vamos orar mais uma vez, reverendo Paulo César, nós vamos clamar pela bênção do Senhor, como já clamamos, mas receber essa bênção. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Leve o nosso abraço lá a Silvana, a Enoque, Caleb, aquelas bênçãos de Deus que estão sobre sua vida. Tem mais um bebê, não tem? Tem o Davi, ó, tem o mais novo, Davi. Leva o nosso abraço, uma gratidão do nosso conselho aí por ter atendido o nosso convite. Chega para cá para orar pela nossa vida. Bruno, Dani, muito obrigado também por esse tempo especial. Vamos nos colocar de pé e orar mais uma vez? Vamos orar? Que a graça salvadora de Cristo Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre esse rebanho e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre.
Deus os abençoe. Aguardamos vocês aqui no salão. Pastor Paulo César passará por aqui junto comigo.